Estudo desta semana: José, mestre dos sonhos. É sempre bom lembrar se alguém é bom em alguma coisa, se alguém tem alguma capacidade diferenciada, se alguém é mestre em algum fundamento. Não é por seus próprios méritos, exclusivamente, e sim porque a ação de Deus se manifestou na vida dessa pessoa. No caso de José, Deus se manifestava nele para a interpretação dos sonhos. Acompanhe comigo o verso para memorizar. Os irmãos de José disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Gênesis 37, verso 19. É claro que ao longo da narrativa nós observamos que José tinha sonhos e narrava os seus sonhos para os seus irmãos. E um dos primeiros sonhos descritos é onde José se destacava como superior, aonde os seus irmãos renderiam e reconheceriam sua superioridade em um determinado momento da vida. É claro que ninguém gostaria de ouvir esse sonho. Imagina você ouvindo que em um determinado tempo você estaria num escalão superior e que os seus próprios irmãos se curvariam diante de você. Ninguém gostaria de escutar isso. E com José não foi diferente. Portanto, ao longo dessa semana nós vamos ver essa característica de José e algumas outras. Fique atento. Agora nós temos o tema problemas familiares. É claro que todas as famílias possuem os seus altos e seus baixos, e conflitos são inevitáveis. Contudo, dentro da família de José, com o patriarca Jacó, seu pai, a Bíblia deixa claro que havia uma preferência de um pai em relação a um filho, e toda vez que isso ocorre, alguma coisa de desequilíbrio dentro do contexto da família vai ocorrer. Observe bem que a Bíblia vai direto ao assunto e deixa muito claro como é que estava a situação naquele momento. Acompanhe comigo. Gênesis 37, verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. O que nós observamos? O clima estava pesado, o clima estava tenso. Os filhos já não toleravam, os demais filhos de Jacó já não toleravam o pai demonstrando mais afetividade, dando mais apreço, mais atenção para José. E não se esqueçam que nós temos aquela questão da veste talar que José recebe de presente. A veste talar era uma veste diferenciada, uma roupa especial que era concedida aos príncipes, ou seja, pessoas de destaque. Com certeza, os irmãos de José não se sentiram nada bem diante desse presente que José ganhou. Além do presente da veste talar, o presente em relação à preferência. O que você acha disso? Estar tão perto de alguém que você odeia, mesmo tendo parentesco, mais cedo ou mais tarde, certamente vai dar problema. E isso foi o que aconteceu quando os irmãos de José o atacaram. Por que que eles o atacaram? Por causa de ciúmes, ódio, né? Tudo porque ele era com Deus, Deus era com ele era um rapagão bonito, né? Inteligente. Então daí gerou essa polêmica toda, essa mazela toda na família deles, né?
seus irmãos, enfim, toda a família, né? E quando eu vou no livro de Gênesis, no capítulo 37, do versículo 12 ao 36, me surge ali uma indagação. Até que ponto um coração não regenerado pode ser perigoso e mau? Veja bem, um coração restaurado, ele não cria problema para sua família, né? Então eu diria que um coração não restaurado pode nos levar a odiar, desprezar e até matar, se nós não temos um coração realmente restaurado e consagrado, né, irmão? O que nós devemos fazer neste caso? A Bíblia é clara, ela nos ensina que nós devemos rogar a Deus que mude o nosso caráter, que seja conosco em todas as decisões, que o coloquemos em primeiro lugar, não só na retórica, mas na prática também, para não cairmos nessa cilada, a cilada do ódio, dos ciúmes, do descontentamento, do pecado e até da morte. Pense nisso, meu irmão, consagre seu coração a Deus. Amém? Vejam, meus irmãos, que após a venda de José no Egito, muita disfuncionalidade continuou acontecendo no seio dessa família. Veja bem, agora Judá se separa de seus irmãos e vai morar na casa de um amigo. Esse amigo chamava-se Hira, H-I-R-A, Hira. E lá ele conheceu, né, uma cananeia, ficou de olho nela, saíram, mantiveram relação sexual e ela engravidou. E terminou ele tendo 3 filhos com ela. Foi o primeiro, Onã foi o segundo e Selá foi o terceiro. Aí nesse ínterim, Judá oferece a Selá, seu terceiro filho, no caso, com essa cananeia, oferece ela a Tamar, né, como marido, faz essa promessa, né, o que termina depois não acontecendo, né, e as disfuncionalidades continuaram. E por essas disfuncionalidades, por esses erros e esses pecados todos, Deus tirou a vida de e tirou a vida também de Onã, restando apenas como filho o Selá, né, que ele prometera então a Tamar. Então, Tamar exigiu dele, por essa promessa, que ele deixasse ali naquele momento empenhado alguma coisa, né? Então ele disse que daria a ela um cabrito, veja bem. Aí ela disse, não, eu não aceito, tu tem que deixar primeiramente como fiança, né? Fiança da fiança, porque ele prometeu-lhe um cabrito. Então ela disse que queria o selo dele, o cordão dele e o cajado dele. Então você vê que essa história ela é muito bonita, ao mesmo tempo que é um tanto quanto trágica, né, meu irmão e minha irmã? Eu aconselho você a ler o capítulo 38 de Gênesis. Leia todo o capítulo que você vai ver essa linda história
de Judá e Tamar, como se desenrolou, e ao cabo dela surge uma pergunta. Vai surgir para você automaticamente, né? Comparando o comportamento de Judá e Tamar, qual é a conclusão que você chega? Quem tem razão nessa história? Meus irmãos, eu devo dizer a você que eu concluí que Tamar ela foi mais justa, né? Na medida que teve que fazer o que fez, passar por prostituta, etc. e tal, e na medida que Judá não cumpriu sua promessa de dar seu filho Selá a ela. Então, em termos de justiça aqui, de comportamento, eu quero crer que Tamar foi mais feliz. Mas fica aí o convite para você, fica aí o incentivo para que você leia esse capítulo, perca ou ganhe, dependendo da ótica que você vê, né? Você leia o capítulo 38 de Gênesis e você vai certamente enriquecer seu conhecimento. Amém? Próximo tópico, José, um escravo no Egito. É isso mesmo. Depois de passar por uma fase de privilégios, onde ele era muito bem tratado, e como nós vimos, ele tinha preferência do pai, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi para lá no Egito. Só que interessante é que mesmo nesse momento amargo, onde um jovem de uma família constituída, mesmo com seus impasses, ele foi colocado como escravo. Só que Deus tratou de colocar ele como escravo justamente na casa de um dos maiores assessores do faraó, que era Potifar. E José, quando vai para a casa de Potifar, gradativamente ele começa a demonstrar um caráter inabalável, um espírito digno. Tudo o que ele fazia prosperava. Tudo era bom, tudo era correto. Ele cuidava do orçamento, das finanças, da estrutura do dia a dia, dos suprimentos. Ele era o responsável por tudo. Olha só o que a Bíblia nos diz lá no capítulo 39, verso 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Deus tornou próspera e abençoada a casa de Potifar, porque ali tinha um representante de Deus, alguém que respeitava Deus, alguém que reconhecia Deus como superior em sua vida. Tanto é que a prova máxima, quando a esposa de Potifar vai tentar seduzir José, José age de forma digna e diz: como poderia eu fazer tal coisa perante Deus e perante o meu patrão? Que dignidade, não é mesmo? Próximo título do nosso estudo: Os sonhos do faraó. Coisa boa quando nós sonhamos e nos lembramos dos nossos sonhos. E às vezes nós nos lembramos dos nossos sonhos, mas não conseguimos fazer a tradução adequada. Muitas vezes nós queremos dar significados aos nossos sonhos, mas o faraó sonhou e ficou perturbado, ficou incomodado. E aí, quando um líder de nação fica incomodado, ele tenta buscar a solução. Ele tentou buscar a solução na sua própria casa, naqueles que o cercavam, mas todos foram incapazes de dar a resposta adequada, ou seja, a interpretação dos sonhos.
É tão fantástico que Deus é capaz de colocar qualquer pessoa, por mais improvável que seja, diante da maior autoridade constituída. E aqui não foi diferente. Um prisioneiro, de escravo prisioneiro, e agora colocado diante da maior autoridade que existia em termos governamentais naquela época, que era o faraó. Acompanhe comigo o que está lá em Gênesis, capítulo 41, verso 14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra, e se barbeou, mudou de roupa e foi o quê? Apresentar-se ao Faraó. Imagina só a correria para transformar um prisioneiro em uma pessoa apresentável diante de uma autoridade. Deus estava no comando de tudo. E o desfecho da história você já sabe. José deu a revelação, deu a interpretação, e diante de sua bravura e condição de Deus, José sempre deixava claro que a interpretação tinha sido dada por Deus. E que bom quando nós reconhecemos em nossas vidas, se nós temos alguma capacidade, que essa capacidade é fornecida por Deus. José reconheceu isso e ele foi colocado no alto escalão governamental do Egito. Que maravilha, que história, que exemplo. Fazendo agora o encerramento do nosso estudo. Quando nós avaliamos toda a trajetória de José, não há dúvida de que lá na sua constituição familiar, na sua formação dentro do núcleo familiar, ele ouvia falar de Deus. Ele ouvia falar que existia um Deus justo, um Deus reto, um Deus digno, um Deus que honra e valoriza aqueles que o seguem, aqueles que valorizam as suas orientações, valorizam os seus mandamentos. E José recebe a recompensa. Se nós gostamos de recompensar os nossos filhos por atitudes positivas que eles têm, e se você tem essa prática, continue fazendo isso, não desista. Imagina só, imagina Deus então, o Pai Supremo. Ele ama, ele gosta muito de recompensar, de valorizar os seus filhos, os seus seguidores, o seu povo. Não tenha dúvida disso. José passou por momentos difíceis. Nós, em nossas vidas, passamos por momentos difíceis. Mas haverá um momento em que a recompensa virá. E que a mão de Deus estendida sobre os seus servos sinceros, a mão de Deus estendida sobre eles, é algo que representa muito e é capaz de transformar vidas, de mudar cenários, pois as bênçãos de Deus são inesgotáveis. Pense com carinho nisso e nos encontramos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Pai, por favor, encha nossa mente com a Tua palavra. Sabemos que só conseguiremos a vitória sobre o mal e o pecado quando permanecermos conectados a Ti. Ajuda-nos. Coloca essa sede e fome da Tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.